Um dos hoaxes introduzidos no Brasil nesse frenesi que foi o período de 2013 a 2016 foi o mantra imposto é roubo, principalmente usado por aqueles que negam a flagrante necessidade da existência do Estado em meio à existência da propriedade privada dos meios de produção. Um hoax. Sim, uma falsa verdade. Ou, na melhor das hipóteses, uma verdade limitada à ética exclusiva de determinada linha de pensamento, bastante restrita e de difícil sustentação lógica. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira, uma abordagem prática do imposto na nossa forma de organização social. A segunda, partindo de uma elaboração sobre o direito de propriedade. E a terceira, numa perspectiva histórica, demonstrando que imposto e Estado se confundem e significam civilização, pelo menos até hoje. O problema de demonstrar essa grosseira falsificação, que é essa máxima, consiste no fato dos seus principais articuladores serem defensores da abolição do Estado, alegando que a sua existência prejudica a sociedade. Não, eu não estou falando dos anarquistas. Sim, porque aí temos uma concepção mais bem elaborada que pressupõe a extinção da propriedade privada dos meios de produção. Bom, pelo menos não estou falando aqui dos mais reconhecidos. Estou falando de anarcocapitalistas. Embora haja uma contradição óbvia na própria terminologia, é isso mesmo, anarcocapitalismo. Uma concepção de sociedade que admite a ausência de um ente que exerça o papel de Estado, ao mesmo tempo que se mantém existindo o direito à propriedade privada, o que levaria a sociedade a funcionar com base em livres trocas comerciais. Uma contradição bastante óbvia, já que se há posse, o proprietário determina o que é correto e o que é permitido em relação às suas posses, incluindo e principalmente a terra. E não havendo um ente responsável por assegurar todas as propriedades, será o proprietário que deverá fazer isso da única maneira evidentemente possível, com o uso da força. Mas a questão ridiculamente óbvia nesse caso é que se o proprietário fizer exatamente isso, ele vai estar exatamente criando o Estado. Bom, então vamos a algo mais próximo da realidade. A pergunta: imposto é roubo? Primeiramente, Fora Temer. eu não vou discutir se os impostos no Brasil são altos ou baixos, se estão certos ou errados, se temos o retorno desses impostos ou não. Eu quero aqui apenas falar se é roubo ou não é roubo, sem juízo de valor. Até porque essa seria uma outra discussão. Também não vou entrar no mérito da forma como é organizado o Estado nos dias de hoje. Se ele é um Estado democrático, se ele é um Estado justo. Não é esse o objetivo do vídeo. Nós vivemos, a princípio, em um Estado democrático de direito. Tá bom, né? Bem a princípio, vai. E nesse caso, pagamos tributos. Somos obrigados e não há como escapar. Se pode até escapar de parte deles, mas nunca da totalidade. Não podemos, portanto, escolher. É compulsório. Todas as pessoas que vivem em determinado país pagam obrigatoriamente tributos a fim de custear os serviços que não são executados pela iniciativa privada. E mesmo que numa perspectiva de um Estado ultramínimo, é necessário que haja um ente responsável por garantir o direito de propriedade e um ente responsável pelo uso coercitivo da força. Há também a necessidade de se garantir vias
Espaços de trânsito público. Caso contrário, teríamos uma analogia com o período feudal clássico europeu, onde, para cruzar as terras de determinado proprietário, poderia, se assim fosse vontade do dono, incorrer em pedágio. E a ausência do monopólio do trânsito seria, como foi lá no feudalismo a partir do renascimento comercial, um entrave fatal ao desenvolvimento das forças produtivas, afetando o custo final dos produtos. Há ainda todo o debate do Estado não garantir só o direito de propriedade, mas também o direito ao consumo. No entanto, para os ultraliberais que defendem essa ideia de que imposto é roubo, essas funções não devem ser do Estado, o que também é exageradamente grave, pois não percebem que a função consumo no capitalismo é determinante para o funcionamento do modelo, além de toda a questão ético-filosófica sobre propriedade que eu vou elaborar um pouco no decorrer do vídeo e que é fundamental para a compreensão da função do Estado, de também garantir o direito ao consumo. Mas, para esse não ficar muito longo, essas questões propriamente ditas vão ficar para um próximo vídeo. Enfim, sem impostos, sem capital para a manutenção dessas estruturas necessárias ao Estado. Em tese, esses recursos servem para a manutenção desses serviços estruturais. Vejam, mesmo que se admita, como fazem os contraditórios anarcocapitalistas, que empresas privadas assumam essas funções, existe aí uma total falta de percepção da necessidade do monopólio do uso da força, que é o Estado, e no nosso caso, o Estado burguês. Sem isso, mesmo que tais instituições, numa realidade mais hipotética que seja, existam, em última instância, é a força que determinará o direito de propriedade. E não interessa se você tem um cartório privado para dizer lá que tal propriedade é sua. Eu posso simplesmente contratar um outro cartório para dizer que tal propriedade é minha. E se, como defendem nossos amiguinhos contraditórios, os cartórios milagrosamente não fizerem isso, por uma suposta resposta negativa do mercado ao tipo de atuação que exercem, sem monopólio do uso da força, o que impede o capitalista mais abastado contrate o seu próprio exército para, à força, tomar a propriedade que deseja? Somente uma outra força que seja fortemente intimidadora e que estabeleça equilíbrio. Só que aí, bingo! Se ocorrer isso, mais uma vez temos a figura do Estado. Ou seja, a forma como o Estado existe pode mudar. A questão é que o contrato social apenas é refeito em outros termos. Ou é isso, ou é estado de natureza. Mas não vamos entrar no campo do contratualismo, outra área do conhecimento evidentemente negada por tais ultraliberais. Percebem que a necessidade de negação vai aumentando na medida que destrinchamos a contradição anarcocapitalista? Amiguinhos, até o final do vídeo vocês vão perceber que é necessário negar muitas coisas para que o anarcocapitalismo possa fazer sentido. O que retorna ao que eu falei lá no início do vídeo. É uma ideia que só existe num universo ético-filosófico muito restrito e de difícil, para não dizer impossível, sustentação lógica. Pessoal, nessa segunda parte, eu estou adaptando o texto do meu vídeo ao texto do Rian Lobato, que é um dos administradores da página Contra o Pensamento Liberal. E eu já aproveito aqui para recomendar fortemente que vocês curtam essa página. São os caras que têm bastante leitura e que estão fazendo um trabalho bem bacana contra essa série de hoaxes difundidos aí por esses think tanks e que vem alienando em massa nossos jovens que não gostam de aprender na escola. Muitas vezes até pela própria falência do nosso modelo de educação.
E aí acabam buscando conhecimento em formato mais atual na internet, que infelizmente está tomada desses think tanks. E esses grupos estão difundindo um ideário altamente nocivo para o desenvolvimento do Brasil e, sobretudo, para os nossos jovens que ainda têm que entrar no mercado de trabalho. É nocivo porque é uma ideologia criada sob encomenda para manter essa ordem econômica do establishment. O link para vocês curtirem a página Contra o Pensamento Liberal vai estar na descrição aqui do vídeo. Mas vamos lá. O que é roubo? Sim, pergunta fundamental para afirmarmos que imposto é roubo. Então, vamos ao senso comum. Olha, eu vou partir desse ponto para não confundir algum eventual amiguinho que esteja assistindo o vídeo. Qualquer um diria que roubo é tomar à força, ou escondido, ou indevidamente algo de alguém. Muito bem. Mas se eu tomar algo de você e depois você vier tomar de mim, você está me roubando? Novamente, o senso comum dirá que não. Afinal, você estaria apenas tomando de volta aquilo que é seu. Muito bem, amiguinhos! Aí chegamos num outro conceito. Mas como se chega à propriedade? Os mais volumosos defensores da ideia que está sendo refutada, para usar a terminologia preferida dos nossos amiguinhos, são naturalistas. Partem da ideia do direito natural, uma interpretação enviesada, obviamente. Partem da ideia que todos nascem livres e iguais. Têm a propriedade do corpo e a liberdade. A liberdade e o corpo permitem produzir, e o fruto do trabalho é a propriedade. Isso conferiria o direito de propriedade. Também é admitido o direito de propriedade com base em herança, já que, naturalmente, nossos amiguinhos adoram essa palavra. Os bens produzidos pelo trabalho da pessoa que morre ficam para seus descendentes. Essa lógica despreza totalmente as relações de produção existentes na sociedade, que determinam as limitações que os indivíduos têm em produzir. Despreza também o fato que o uso da força pode, e quase sempre o faz, utilizar nessa produção a exploração do corpo de outras pessoas, através do trabalho escravo ou através do uso de pessoas que não dispõem de outra forma de capital senão a própria força de trabalho, o que sujeita as pessoas a venderem seu trabalho por uma quantia que impede a acumulação e consequente libertação da exploração de sua mão de obra em meio a esse sistema. Historicamente, não há um só exemplo de desenvolvimento de qualquer civilização sem o uso da força coercitiva do Estado na formação do direito de propriedade, seja nas sociedades onde a posse dos meios de produção era coletiva, seja após o advento da propriedade privada. Toda a propriedade, em meio ao contrato social, é estabelecida por um conjunto de normativas que determinam a posse. Sem isso, não há prerrogativa ética natural que a pressuponha, uma vez que a ideia de propriedade, como fruto do trabalho, contradiz a ideia que o uso da força para a obtenção da posse não se trata de um meio natural para a aquisição de propriedade. Ou seja, não há propriedade natural. Todo direito de propriedade só tem fundamento ético baseado em um conjunto de normativas socialmente estabelecidas através do contrato social, independente da forma que foi e está estabelecido. O terceiro ponto é a ideia que o Estado se estabeleceu a partir da existência do imposto. O imposto, nesse sentido, como algo necessário para garantir direitos. Ao viver em um Estado constituído, o cidadão obtém direitos que são custeados pelos impostos recolhidos pelo Estado, bem como são estes impostos que garantem a manutenção das forças de poder coercitivo de uso exclusivo do Estado. Não há como fugir do contrato social.
E o imposto não se trata de um roubo na medida que todos que vivem sob a proteção do Estado usufruem dos direitos garantidos através dos recursos obtidos pelos impostos. Não há como não usufruir desses serviços, uma vez que você vive em um Estado constituído. Não se trata de uma opção. Aliás, você tem opção. Construa um barco, navegue até águas internacionais e viva lá sem pagar tributos a ninguém e sem usufruir dos serviços estatais. Mas já adianto, já tentaram isso algumas vezes. E eu não preciso mencionar aqui as dificuldades de viabilizar essa iniciativa. A partir do momento que alguém faz isso, esse alguém, como responsável pela ilha flutuante, passa a garantir as normas de convivência e, de alguma forma, tem que organizar as pessoas que vivem ali, para que não haja conflitos. Ou seja, tem que construir um instrumento de coerção. Em última análise, quem faz isso cria um contrato social, cria um Estado. Percebem que mesmo que tal iniciativa, mesmo que ocorrendo em terra firme, num local ainda oficialmente sem dono, a lógica é a mesma? Assim que uma sociedade se estabelece, ou seja, que temos uma sociabilidade estabelecida, o conjunto de normas e o monopólio do poder coercitivo se estabelecem, com ou sem o consentimento dos habitantes do local. Ou seja, se estabelece um contrato social, um Estado. Essa lógica nos leva à seguinte conclusão: a única maneira de haver uma pessoa que viva fora do contrato social é essa pessoa viver sozinha, seja em uma ilha flutuante, seja em uma terra que não pertence a estado nenhum. O que, convenhamos, não tem relação alguma com a espécie humana, que vive em sociedade desde as sociedades formadas lá pelos pré-sapiens, ou, numa outra concepção, desde o estado de natureza. O grande salto evolutivo das sociedades humanas se deu justamente com a formação do Estado organizado. Foi só a partir de então que a produção passou a ser organizada a ponto de permitir o aumento da população. A divisão social do trabalho ocorreu concomitantemente ao contrato social. E isso foi um dos pilares do desenvolvimento da civilização. Esse fato é reconhecido porque ocorreu em diferentes culturas, sob diferentes aspectos, em locais e períodos diferentes, o que demonstra ser isso uma evolução natural das sociedades humanas, demonstrando que sem essa premissa, o Estado não se desenvolvem as forças produtivas a ponto de promover o desenvolvimento tecnológico e a melhora subsequente na qualidade de vida da população que convive em sociedade. Mesmo que haja alguns exemplos de iniciativas privadas na construção de bens de uso comum, esses exemplos são exceções. E mesmo nesses, que são casos isolados, há sempre uma motivação pessoal em última instância para a realização de tal benesse. O Estado não. O Estado tem motivação pressuposta na sua própria condição de existência. Manter força de segurança, estabelecer sistema jurídico e de garantias de propriedades, vias públicas e serviços sociais. Todos esses são atributos do Estado que necessitam de manutenção para sua existência, sob pena de não manter-se organizado tal qual está, o que incorreria na formação de um novo contrato social, que dê conta de exercer as funções inerentes ao Estado. Os povos mais antigos do mundo, organizados em forma de civilização, nasceram a partir do Estado, que surge ao mesmo tempo em que surgem os tributos. Antes da existência das sociedades de Estado, não havia a noção de propriedade privada dos meios de produção. Tratava-se de um bando de caçadores, coletores, nômades, que no máximo dispunham de bens de uso pessoal. Nessas sociedades não havia hierarquia rígida ou complexo sistema produtivo. Era a chamada
horda primitiva. Ao desenvolver o conhecimento da agricultura, as sociedades humanas puderam se sedentarizar. E a partir daí, houve uma divisão social do trabalho, que foi elaborada em linhas gerais por aptidão. A terra tornou-se o principal meio de produção, e a posse dessa passou a ser coletiva. Contudo, o seu uso passou a ser determinado pelo Estado, que era então gerido pela União, resumidamente falando, do grupo dos mais fortes e inteligentes com os responsáveis pela religião, que é o Estado teocrático. Desde esse período, os tributos são usados para a manutenção da burocracia do Estado e também para manter as forças de segurança. Por fim, amiguinhos, não haveria o desenvolvimento das sociedades humanas sem os tributos. Logo, não se trata de nenhuma forma de roubo. Trata-se do instrumento flagrante para a existência de sociedades modernas, que partam do princípio da propriedade privada. Sem os impostos, ainda estaríamos vivendo em hordas primitivas de caçadores, coletores, nômades. Imposto não é roubo, é a contribuição compulsória que todo cidadão dá para utilizar os serviços custeados pelo Estado. Todo indivíduo é livre para não pagar tributos. Basta, como eu expliquei, viver sozinho em uma ilha flutuante ou em terras que ninguém reivindique. E se você não quer pagar impostos, é só tentar. Caso contrário, você não tem como deixar de usufruir os serviços custeados pelo Estado. Logo, usufrui do retorno dos impostos, já que estes são o instrumento necessário para a manutenção dos serviços oferecidos pelo Estado. Roubo é sonegar. Sim, porque uma vez que é impossível não usufruir de alguma forma dos serviços oferecidos pelo Estado, sonegando, você está deixando de pagar por serviços que utiliza. Além, é óbvio, de ser lei. Claro, porque se você entendeu que não existe condição natural que confira o direito de propriedade, percebeu que é o conjunto de normativas socialmente estabelecidas que confere tal direito. E na nossa sociedade, quem estabelece isso é o Estado, a lei, o que na prática coloca as concepções filosóficas em posição de pouco importar diante do poder do Estado.